Olá, professores! Vamos continuar a nossa atualização do curso, adaptando as nossas aulas ao ensino remoto. Eu já falei sobre diversas coisas aqui e hoje, aqui nesse videozinho, eu vou dar a sugestão de atividades para você propor para as crianças nessas aulas remotas. O que eu mais tenho visto professores falando é de mandar listas de exercícios para que as crianças resolvam, de mandar PDF, e eu fiquei pensando no seguinte: primeiro, na possibilidade de interação, de atividade lúdica, e depois na possibilidade de impressão dessas atividades. Se a criança não tem a possibilidade de impressão, mesmo assim é válido mandar uma lista de exercícios, mas a criança teria que transpor aquilo para um caderno ou para uma outra mídia, provavelmente o caderno. Uma dica que eu vou colocar aqui é a seguinte: aquelas atividades que demandam de muito gráfico, que a gente imprime, e caça-palavra, cruzadinha, ligar uma coisa na outra, um desenho no outro desenho, um desenho na palavra e tal, isso fica complicado de fazer. Mas aquelas atividades que a gente passava no quadro para a criança fazer no caderno, aquelas atividades que a criança consegue fazer, fazer desde o início, não só resolver, essas atividades todas ainda podem ser aplicadas, Você pode, inclusive, inseri-las na sua videoaula, para que a criança pause o vídeo, faça ali, transcreva para o caderno e faça as atividades. Pode ser feito de maneira oral, você dita, você fala e a criança só resolve no caderno, mas eu queria sugerir outras coisas aqui para vocês. Uma coisa que eu quero sugerir é a pausa protocolada. O que é isso? Muitas pessoas já conheciam, já faziam isso na sala de aula. Mas o que é a pausa protocolada? É quando você, na contação de uma história, no estudo de um texto, faz pausas estratégicas. Então, eu vou contar para vocês aqui a história, esta história. Olha a capa deste livro. Quem escreveu foi Stephen Michael King. E vamos ver esta capa. O que vocês acham sobre o que vocês acham que vai ser essa história? Pronto. Aí eu não vou contar a história. Eu perguntei sobre o que vocês acham. Mandei lá no grupo. Vou esperar a resposta das crianças. Essa história vai ser um cachorro que foi abandonado. Essa história vai ser sobre um cachorro que foi adotado. Essa história vai ser sobre um avestruz. Essa história vai ser sobre um vira-lata. Essa história... E aí a gente vai ouvir as respostas das crianças. No dia seguinte, num próximo momento, a gente começa a história. Então, a gente vai lá e vai começar a história aqui. Em uma cidade vivia um cachorro que não era de ninguém. E aí a gente vê aqui, pode pedir a criança para localizar onde é que está o cachorro. Ele está aqui, ó. Ele precisava ser corajoso, rápido, esperto, só para sobreviver. Ele comia qualquer coisa que encontrava. E cada noite dormia em um lugar diferente. Sai daí, vira-lata! O que vocês acham que está acontecendo aqui? Não tem nada escrito. O que está acontecendo aqui? E aí você dá oportunidade para os seus alunos responderem. Olha só. O que está acontecendo? Está acontecendo uma tempestade, Você vê que as pessoas estão com guarda-chuva, está ventando. E aí você deixa os alunos responderem, no outro dia você continua a história. Olha, nós paramos aqui. O que será que estava acontecendo, certa noite... Aí a gente mostra aqui. Certa noite, ele encontrou um abrigo. E agora? Vocês acham que ele
pôde entrar no abrigo? Vocês acham que ele foi recebido? Ou o que vocês acham que tinha no abrigo, né? E você vai fazendo pausas. Lá dentro havia pessoas com frio e cansadas como ele. Não havia espaço suficiente nem comida para um cachorro, né? Se você não quer parar, não é legal parar em todas as páginas não, mas se você não quis parar aqui, você pode parar nesse momento. Então, e agora? Ele encontrou o abrigo, mas ele não pode ficar. O que vocês acham que vai acontecer? E vai deixando as crianças responderem. Uma moça que trabalha lá dentro tentou botá-lo para fora, mas o cachorro escapou. Escondeu-se em um canto. O que eu vou fazer com você? Ela lhe deu um biscoito, lhe preparou uma cama. E aí, o que vocês acham da atitude da moça? Nem sempre você tem que pedir para que eles prevejam o que vai acontecer na próxima página. Você pode perguntar sobre a atitude de alguém, se foi legal, se foi ruim, né? Se poderia ter sido de outra maneira, o que poderia ter feito. E aí, basicamente é o seguinte, vai fazendo pausas. Eu não vou contar o livro inteiro para vocês, não, que vocês já entenderam. Vai fazendo pausas, vai fazendo perguntas estratégicas para aquilo que você deseja com a sua turma. Aqui, por exemplo, ela adotou o cachorro. Então, para um pouquinho. Ela adotou um cachorro que ela achou lá na rua. O que precisa fazer para poder levar esse cachorro para casa? Então, precisa dar banho, precisa de dar vacina, vai ter que escolher um nome. Aí aqui tem vários nomes que eles vão tentar escolher. E você? Qual o nome que você daria para ele? E aí você vai fazendo essas pausas para que os alunos respondam, para que os alunos reflitam e cheguem até, né, o final da história. Depois você pode pedir um reconto, você pode pedir que ele fale do animal que ele tem em casa, ou do que ele gostaria de ter, se ele não tiver nenhum. E aí você vai tratando assim. Se for uma turma mais avançada, que eu falei de atividades, falei de coisas para crianças menores, né? Até o 3º ano ali tá boa essa atividade. Mas se forem crianças maiores, é só aumentar a complexidade do texto, perguntar questões sobre conflito gerador, fazer perguntas de questões mais implícitas, sobre o humor do texto, né? Por que aquilo ali tem humor, duplo sentido em alguma coisa, né? Em alguma frase que deixou aquilo ali mais engraçado. E aí você vai fazendo assim. Então, uma das atividades que eu queria sugerir é a pausa protocolada. Outra atividade que eu queria sugerir é o seguinte: fazer desafios no estilo TikTok. Vocês já viram TikTok? Não, né, gente? Isso aí é coisa só pra mim que tem filho novinho e fica vendo. Mas nem tão novinho, né? Meus filhos são grandes, mas não são criancinhas mais, então baixa essas coisas e a gente acaba conhecendo. Mas o que acontece lá no TikTok? Tem desafios de você fazer movimentos diferentes, tem desafios de você fazer dancinhas, tem vários desafios. Tem desafios assim, eu nunca. Aí divide a tela aqui, fala uma coisa, se eu passo pra cá, se eu nunca, eu passo pra lá. Como que a gente pode adaptar isso para as crianças? Vamos supor, estou trabalhando lá para o ímpar com o meu 1º ano, 2º ano, né? Depende de como do andamento da turma. Então, eu mando uma lista de números para a mamãe falar para a criança. E a criança tá aqui, ó, com a plaquinha dela. De um lado tá escrito par, de outro tá escrito ímpar. Aí a mãe fala 8. Aí é par. 3. 5. É ímpar. 10. É par. E aí a mamãe vai falando, ou quem estiver fazendo com a criança, e a criança vai virando ou não a plaquinha, né? Porque você pode colocar ali números, em sequência, números que são pares também, ou que são ímpares também, e a criança vai fazendo esse movimento. Pode ter uma musiquinha ali para ela fazer enquanto faz o desafio. Pode ter vários números, por exemplo, a mãe fala os fatos e a criança levanta a placa do número. Pode ser sim ou não, e você manda perguntas a respeito de um conteúdo, de história, ciência, geografia, e a criança vai mostrar sim ou não, né? E aí você vai adaptando ao que você precisar. Eu já falei da dedanha.
Você pode pedir para fazer listas, você pode pedir a criança para fazer isso pulando de um lado para o outro ali, né? Pula para a direita, pula para a esquerda, dentro e fora, em cima e embaixo, tomando cuidado para você não gerar um transtorno dentro de casa muito grande, mas com plaquinhas, com coisas assim você consegue. Então essas são sugestões para você diversificar um pouco as atividades com as crianças nesse período. Eu espero que você esteja gostando. Tem mais vídeo vindo aí. Um grande beijo e até a próxima!